Olá, amigos, bem-vindos. Eu sou o Rogério Betim. Saiu a sentença do processo que o Felipe Neto moveu contra mim. E deu a lógica. Eles perderam, eu ganhei o processo, eles abrem o processo contra mim e ainda são condenados. Eu vou mostrar tudo isso hoje para vocês, vou mostrar o documento da sentença, o que o juiz escreveu, vou mostrar a vocês. Tá. Depois eu vou falar para vocês quais são as consequências disso, quanto que eles estão sendo condenados a pagar, se eles podem recorrer ou não, prazo. Vou falar tudo isso para vocês, tá? Olá, amigos. Conheço aqui o canal Perdidos na Matrix. Olha só, um canal de humor, bastante variedades e informações. Nós estamos com mais de 900 inscritos e quando atingirmos a marca de 1000 inscritos, eu vou sortear para vocês um livro. Veio aqui, ó, inscreva-se, eu estou me inscrevendo, inscreva-se você também e participe do sorteio, muito bacana. O link está na descrição. Mas há cerca de um mês atrás, eu vim aqui neste mesmo lugar, gravei um vídeo mostrando a vocês o processo que eu tinha recebido contra o Felipe Neto. Eu estava muito nervoso, muito preocupado, muito triste, porque realmente eu não sabia o que fazer. Tá? Veja bem, os irmãos Neto foram criticados muito por mim. Eu fiz muitas denúncias e muitas críticas contra ele, todas com provas. Para tentar me calar, eles pegaram e me processaram na justiça. Olha só, foi isso que aconteceu. Esse processo que eles fizeram contra mim foi uma tentativa de censura, uma tentativa de me calar para que eu parasse de denunciar os golpes e as fraudes que os irmãos Netos estavam fazendo nos seus fãs, que são crianças, milhões de crianças. Tá? Eles me obrigaram, nesse processo, eles me obrigaram a ir para o Rio de Janeiro. Imagina, eu tive que pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro para me defender na audiência. Eu não tinha dinheiro suficiente para ir para lá, tive que emprestar dinheiro para poder completar a passagem, hospedagem, os gastos lá. Fui lá para a audiência para me defender, tive que pedir ajuda para advogados aqui na internet. Agradeço muito ao Dr. Sérgio Golger, a doutora Amanda Colucci, também ao Dr. Renan, que muito me ajudaram nesse processo. Tá? E se não fosse eles, não teria esse resultado. Tá? Talvez teria esse resultado, mas com muito mais dificuldade. Mas graças à ajuda dos advogados, que se dispuseram a me ajudar numa boa causa, não me cobraram, porque eu não tinha condições de realmente contratar advogado. Eu tentei contratar advogado, mas queriam o valor que foi me pedido, eu não tinha condições de pagar. Então eu ia sozinho, sem ninguém. Quando eu mostrei o vídeo aqui a vocês, há um mês atrás, vários advogados viram que era uma causa nobre e tiveram essa bondade de me defender sem custo nenhum. Tá? Um dos primeiros que me procurou foi o Dr. Sérgio e ele acabou fazendo a minha defesa junto com a doutora Amanda. Mas vejam bem, gente, que absurdo isso, que injustiça tremenda, tá? Fazer eu deixar minha família aqui sozinha, minha esposa com meus 4 filhos, deixei eles aqui sozinho no meio da semana, viajei para o Rio para audiência lá para eu me defender, eu como réu. E os belezão lá, os bonitão dos Felipe Neto e Lucas Neto não foram na audiência, eles correram, eles fugiram. Sendo que eles moram no mesmo bairro da audiência lá do fórum. Mesmo bairro. O fórum foi na Barra da Tijuca e eles moram numa mansão lá na Barra da Tijuca. Tá? A 5, 10 minutos de carro. Dá para ir a pé. Eu vi o endereço deles lá. Dá para ir a pé da casa deles para o fórum. É 1 hora de caminhada. E eles não vão. Me obrigaram a viajar daqui para o Rio de Curitiba para o Rio de Janeiro e eles deram calote. Deram calote em mim, no juiz e tudo. Por isso que essa foi a principal causa deles terem perdido o processo. Então, foi uma tremenda de uma injustiça, tá? Realmente, isso mostra uma tentativa de censura. Na verdade, eu acho que o Felipe Neto e o Lucas Neto tentaram, como o Nando Moura falou, fazer um assédio judicial em cima de mim para que eu entrasse em acordo com eles, pedindo, por favor, não leve esse processo adiante, por favor, vamos fazer um acordo. Então, acho que eles tiveram essa visão que eu iria me humilhar para eles e pedir, por favor, não me processe. Mas não tem cabimento isso. Eu falei tudo verdade. Tudo que eu falei é verdade, eu tive provas. E eles ficaram com tanto medo das provas que eles nem foram na audiência. Eu vou mostrar para vocês agora a sentença do juiz e vou falar no final as consequências disso. O que vai acontecer, quanto que eles vão ter que pagar nessa condenação. Vou falar tudo isso para vocês, tá bom? Vamos lá então, eu vou mostrar para vocês a sentença do juiz que acabou de sair. Olha aqui, amigos. Esse daqui... Aqui está escrito projeto de sentença, mas é praticamente a sentença, tá? Porque, pelo que me explicaram, o juiz leigo, ele faz a sentença e depois o juiz titular homologa e aceita a sentença.
Tá? Então vamos lá. Olha só, aqui o número do processo. Procedimento do Juizado Especial Civil Fazendário, Barra da Tijuca, tá vendo que eu mostrei para vocês aqui, ó, Regional Barra da Tijuca. É perto da casa deles, bem pertinho, eles não foram porque não quiseram, tá? Eles deram uma desculpa lá de motivo profissional, mas isso não é desculpa não, tanto que foi recusado. Então, autor Felipe Neto Rodrigues Vieira, autor Lucas Neto Ferreira, Real Rogério Zerben Cadorzo Betim, que sou eu. Tá? Projeto de sentença. Dispensado o relatório na forma, aqui ó, dispensado o relatório na forma do artigo 38, passo a decidir. Trata-se de ação de indenização com obrigação de fazer, designada a audiência para o dia 23/11, tá errado isso aqui, era 23/11 de 2017. Os autores regularmente intimados não compareceram, tá vendo aqui, ó, sumiram, sabe, viraram fumaça, não compareceram. A ausência do autor em qualquer das audiências no sistema juizado especial civil, na forma do artigo 51, gera a extinção do feito sem resolução do mérito. Então, só o fato deles terem faltado já gera a extinção do processo, tá? Por que eles faltaram? Porque eles ficaram com medo, né? Claro, das provas que eu tinha contra eles, e eles preferiram perder por WO do que perder bem perdido mesmo, né? Chegar lá e perder de goleada. Acho que essa foi a decisão deles. Ó, ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Então, sem eu ser condenado, sem precisar fazer nada que eles pediram no processo. Condeno, aí ainda eles foram condenados, na verdade, ao invés de o réu ser condenado, eles foram condenados, olha só. Condeno as partes autoras a pagar as custas judiciais, sem honorários nos termos do artigo 55. Que pena que é sem honorários, senão teriam que ter pagado honorários para meus advogados, né? Mas eles entraram no juizado especial mais por causa disso mesmo. Então eles foram condenados a pagar as custas judiciais. E quanto que é as custas judiciais? É 4% do valor da causa. Eles pediram no processo que eu pagasse 37 mil para eles. Então, 37 mil vezes 4% vai dar 1.480, se eu não me engano, R$1.500. Mais umas despesas, me disseram que vai dar em torno de R$2.000 o valor que eles vão ter que pagar. Com o trânsito em julgado, intime-se a parte outrora para recolhimento das custas devidas no prazo de 10 dias. Então, eles têm 10 dias para recolher essas custas, tá? Cientes as partes de que os prazos processuais em sede de juizados especiais civis continuarão a ser contados em dias corridos, inaplicável nos termos enunciado, remeto os autos ao juiz togado para posterior homologação. Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017, 12 de dezembro é hoje. Tá? Eles fizeram isso aqui ontem, na verdade, hoje que saiu no sistema. Tá? Juíza leiga. Tá aqui. Então tá aqui a pré-sentença, digamos assim, tá? Agora nós vamos ver a sentença, tá? Porque isso aqui é a juíza lá que acompanhou eu na audiência, né? Que perguntou lá, cadê os netos? Cadê esses tranqueira? E eu falei, ó, não sei, a advogada também não tem nem ideia. Beleza, advogada deles. Agora vamos ver a sentença. Olha só. Essa aqui é a sentença mesmo já do juiz, tá? O juiz titular. Nesta data, faço os autos conclusos ao meritíssimo doutor juiz. Em 11/12, no caso ontem, sentença de hoje, 12. Ó, homologo, tá vendo aqui? Ó, essa aqui já é a sentença do juiz. Homologo o projeto de sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos do artigo 40 da lei, tal. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Então, após o prazo lá deles recorrerem, se eles não recorrerem, fica arquivado esse processo e nada mais acontece, nem contra mim, nem contra eles. Tá? Cada um segue sua vida. Nome do juiz, tal, tá aqui. Então, essa a sentença ele só homologou a pré-sentença, tá bom? Mas na pré-sentença, aqui ele que diz, né, o que eles dizem aqui, ó, a ausência do autor, né, que acarretou isso. Tá? E regularmente intimados, os autores aqui, ó, os autores regularmente intimados não compareceram. Então, todo mundo já sabe disso, tá aqui a sentença, tá bom? Então, gente, tá aí, então, vocês viram a sentença do juiz, e agora eles têm 10 dias corridos de prazo para recorrer da sentença do juiz. Se eles discordarem da sentença, não concordarem com a sentença, o Felipe Neto, o Lucas Neto e os 23 advogados que eles contrataram para me acusar no processo,
eles podem recorrer, tem 10 dias corridos, só que como o judiciário entra em recesso agora, dia 20 de dezembro, então eles vão ter até o dia 22 de janeiro para recorrer. Olha que absurdo, né? É muita injustiça, fazer o quê? Né? Apesar de tudo isso que eles estão fazendo comigo, eles ainda ganham um prazo do tamanho de um bonde para recorrer. O que era 10 dias vai virar 40 dias. Mas vamos ver até lá. Temos então, essa novela vai acabar somente no dia 22, 23 de janeiro, quando a gente vai saber se realmente eles vão recorrer da sentença ou não, se eles vão aceitar mesmo que eles fugiram e que as minhas provas estão corretas, que tudo que eu falei é verdade, tá? Que é isso que vai acontecer se eles não recorrerem, tá bom? E as custas judiciais que eles vão ter que pagar, meus advogados me disseram que gira em torno de 4% do valor da causa, mas ele vai, nem é pra mim isso aí, tá? Eu não vou ganhar nada, simplesmente eu fui absolvido e pronto. E ele vai pagar em torno de R$ 1.500, que é esses 4% do valor da causa, mais algumas despesas, deve dar em torno de R$ 2.000 as custas processuais que os irmãos Neto vão ter que pagar. R$ 1.000 para ele e R$ 1.000 para o Felipe Neto. Nada que 1 ou 2 minutos de AdSense, né, não pague para eles, né? Fazer o quê? Para eles isso aí não é nada. Então, essa é a condenação deles, tá? O processo vai ser, se eles não recorrerem, tá? Vamos falar se eles não recorrerem. Se eles recorrerem, daí eles vão recorrer, vão apresentar a defesa deles, talvez a gente apresente também uma defesa, não sei se eu vou ter que ir lá no Rio de novo, não sei, eu acho que não, tá? Acho que é tudo eletrônico, tudo no sistema. Se o juiz talvez aceitar o recurso deles, aí talvez marque uma audiência, não sei, tá? Se eles recorrerem, aí eu mostro e falo para vocês. No dia 20, 22 de janeiro, a gente volta aqui, eu volto, inscreva-se no canal que eu volto a falar para vocês. Mas se eles não recorrerem, daí o processo fica realmente extinto, arquivado, eles pagam essas custas de R$ 2.000, mais ou menos, e cada um segue a sua vida e pronto, acabou. Eu fico livre desse processo, desse transtorno imenso que o Felipe Neto e o Lucas tentaram fazer contra mim, tá bom? Uma tentativa de censura bem grande que eles fizeram, tá? Então é isso, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês já esperavam isso ou não, quem tá surpreso, né? Se vocês estão surpresos ou não, e se você aí que é coruja, que é foca, se você discorda do juiz, se você acha que eu teria que ser condenado, fala aí o que vocês acham, se vocês gostariam que o Felipe Neto ganhasse, mesmo faltando na audiência, porque vocês têm que considerar o que aconteceu, né? Eles fugiram, mesmo assim eles deveriam ganhar. Fala aí, defende agora o Felipe Neto, seus besta. Tá bom? Mas vamos lá, gente, bola pra frente. Eu vou continuar o meu trabalho aqui de denunciar golpes e fraudes do Felipe Neto, do Lucas Neto, de quem quer que seja youtuber, seja empresa, seja famoso, celebridade ou não, tá? Não vai ser fácil me calar, porque eu primeiro procuro provas. Sempre que eu faço meus vídeos de denúncias, eu primeiro procuro ver, eu tenho provas? Quais são as provas que eu tenho? Eu vou atrás de provas. Eu tendo provas, eu venho e trago o vídeo. Então, sempre que eu trouxer um vídeo para vocês, é muito difícil vocês vão ver eu falar assim, olha, eu acho que está acontecendo isso, a minha opinião é essa. Eu posso até dar minha opinião, mas eu vou trazer as provas, tá, das minhas denúncias. Esse é o meu estilo de trabalhar, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela ajuda, sabe, principalmente dos advogados, Dr. Sérgio, Dr. Amanda e Dr. Renan. Tá? E eu imagino assim, gente, que se eu tivesse sozinho, eu tinha tantas provas contra o Felipe Neto e o Lucas, que se eu tivesse ido sozinho lá, eu teria ganhado o processo mesmo assim. A diferença é que talvez eles não tivessem fugido e corrido da audiência. Eles teriam ido lá tentar me enfrentar, né, com as minhas provas. Mesmo assim, eu acho que eu teria ganhado. Por causa dos advogados, tá, dos meus 3 advogados, por causa dos advogados, meus advogados colocaram os 2 e mais os 23 advogados deles para correr. Então não adiantou nada eles contratarem 23 advogados que todo mundo correu. Então essa foi a diferença, tá? Eu sozinho, eu acho que eles teriam me enfrentado e perdido. Eu com os meus advogados, eles correram, nem quiseram me enfrentar. Então, 10 meus advogados foram ótimos, muito bons, tá? E obrigado aí pela ajuda, vocês 3, Dr. Sérgio, Dr. Renan, Dr. Amanda, tá bom? E a gente vai continuar, eu vou trazer para vocês, logo eu já escrevi, falta gravar, editar, um vídeo, um resumo de todas as minhas denúncias contra os irmãos Neto. Eu
tem tudo já, tem umas 10 denúncias mais ou menos. Escrevi tudo, tintim por tintim, vou gravar e vou mostrar tudo para vocês, um resumo. Vai dar uns 20 minutos de vídeo, tá? Para vocês saberem por que eles me processaram, quais foram as denúncias que levaram a esse processo. Lembrando que esse foi o primeiro processo deles. Eu tenho mais um para responder no final de janeiro, que os irmãos Neto fizeram a Cambridge me processar, tá bom? Então, no final de janeiro, eu tenho mais uma audiência para me defender e os meus advogados vão continuar me defendendo e me ajudando. Vamos ver o que vai dar, tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos, nas próximas denúncias, orientações. Até mais então. Tchau, tchau. Um abraço.